Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais este Encontro Marcado, onde a gente sempre conversa com gente de verdade. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa frase você já deve ter ouvido centenas de vezes e ela foi escrita no ano de 1600 aproximadamente por nada mais, nada menos do que por William Shakespeare para a sua peça Hamlet. Sim, hoje o tema do Encontro Marcado é teatro. E eu tenho a grande alegria, a grande satisfação de estar recebendo hoje o ator, dramaturgo, artista plástico, homem de cultura, galerista, publicitário, homem de 7 instrumentos, uma figura humana maravilhosa, Álvaro Figueiredo, meu amigo Alvinho. Alvinho, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E, como eu falei, assim, é um prazer muito grande. A gente já é amigo há muito tempo, né? E é muito gostoso estar falando hoje de uma série de coisas da sua vida, contando aqui para os nós, compartilhando aqui com os ouvintes da Caju Radio. Bom, é um prazer enorme e foi uma surpresa maior ainda receber o teu telefonema, o teu convite. E realmente isso me alegrou assim de uma maneira. Eu falei, você quer realmente me entrevistar, quer realmente falar comigo? Eu lembro que até perguntei, mas qual vai ser o assunto, Álvaro? Você falou, cara, arte, cultura, teatro. E eu falei assim, então vai ser mais prazeroso ainda, né? Então, assim, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui divulgando, né, contando um pouquinho da minha vida e divulgando meu trabalho. Eu começo perguntando, nós estamos aqui no teatro, né, sede CIA dos atores, a quem a gente agradece muito, né, por ter cedido esse auditório aqui para a gente conversar, de auditório e o palco, se a gente desejar, né? E eu começaria perguntando, você se sente à vontade? Como é que você se sente aqui no teatro? Como é que é isso? Era muita vontade, assim, o teatro ele nasceu na minha vida há muito tempo, então acho que dos 20 aos 22 anos eu fiz tablado, né, que é uma escola maravilhosa. Para quem não sabe, né, precisa falar que tablado, que foi criado por Maria Clara Machado, né, é uma referência no teatro brasileiro, né, fica no Rio de Janeiro, uma formação de gerações e gerações de atores importantes, né? Sim, com certeza. Então, a melhor escola impossível, né? Para formação. E eu ia, quando pequeno, assistia as peças lá, e aí quando chegou aos 20 anos de idade, por uma coisa até engraçada, porque eu não ia me inscrever, quem ia se inscrever era um primo meu, eu estava acompanhando apenas ele no dia da inscrição, ele não apareceu no dia da inscrição e eu me inscrevi. Então agradeço muito ao meu primo por nunca ter ido nesse dia se inscrever, e aí acabou nascendo a minha carreira de ator. Então eu fiz 2 anos lá, mas aí fazia engenharia, depois acabei mudando para comunicação, mas uma pressão grande para ter uma vida dentro dos padrões normais, né, de ter uma profissão, casar, ter filho, acabei abandonando temporariamente o teatro aos 25 anos de idade. E, também uma coisa, ironia do destino, como publicitário, e eu não era nem da criação, era da parte de atendimento, em 97 ou 98, o Luiz Vieira, o diretor de criação da OGV, onde eu trabalhava na época, fez um filme para a cultura inglesa e me cismou que eu poderia ser um ator daquele filme. Eu não entendi muito bem porquê, mas enfim, fiz o teste, passei, o filme foi ao ar, e dali começou uma carreira de ator de televisão para comerciais. Então fiz, 10, 12 filmes comerciais para televisão, algumas campanhas de revista, outras de jornal e tudo, e foi indo assim, mas nada voltado para o teatro, que era realmente o meu grande sonho. Quando em 2018 eu falei, não, agora está na hora de voltar. Voltei para o tablado, fiz 1 ano e meio de tablado, participei de todos os festivais, todas as peças de final de ano que tinha lá e tudo, e de lá para cá eu não parei mais. E em 2021, né, no final, ainda um pouco de pandemia, mas no final de pandemia eu conheci aqui, a gente está dentro da sede da CIA dos Atores, a CIA dos Atores que está há muito tempo em cartaz, assim, é um grupo para mim, é um grupo, né? É um coletivo. É um coletivo, enfim, de atores que eu admiro todos muito. E acabou que eu me fiquei mais próximo do César Augusto e do Marcelo Orindo também, mas mais do César, que virou o meu diretor, no sentido de que eu, esse ano, em 2025, estreiei uma peça autoral, uma autoficção, e eu chamei o César para dirigir. Então a gente está aqui dentro da sede, né, que foi
que é ainda uma casa para mim de muito carinho, de muita lembrança, muita memória, muitas histórias. Esse palco aqui está na minha frente, assim, já estive aqui inúmeras vezes, já estive aqui sentado nessas cadeiras também assistindo palestras, cursos, residências, oficinas, milhões de vezes aqui, então é um prazer, assim. E sim, eu me sinto muito, muito, muito à vontade aqui. Alvinho, assim, uma outra curiosidade, né? Além das luzes aqui da Ribalta, né, o que o teatro ilumina dentro de você? Boa pergunta. O que ilumina dentro de mim? Como ser humano, né? Sim, como eu falei, assim, eu voltei para o teatro em 2018, né, e encenei temas, peças, né, personagens que não necessariamente tinham muito a ver comigo. E essa que é a delícia do teatro, né? Mas, assim, em 2019 eu comecei a escrever essa peça. Cobras, Lagartos e Minhocas. E eu senti que... Foi a primeira peça que você escreveu? Na verdade, mais ou menos, porque eu tenho outras duas peças, e essas outras duas peças nasceram de um livro. Okay. Eu escrevo, sou contista, me considero Foram contista. Adaptações de textos, literários seus mesmo, né? Sim, então eu peguei esse livro, que tinha 19 contos, um deles eu transformei numa peça, que está assim, vamos dizer... Ela estaria numa pré-produção, né? Já foram feitas leituras já tem mais ou menos o elenco, tem a direção e tudo, não tem ainda a produção. Então, um conto virou uma peça e outros 10 contos viraram outra peça. Legal. Essa está realmente em pré-produção, já está até tem até Lei Rouanet, já tá encabeçado, já está tudo certinho. Agora falta só correr atrás dos Mas o Cobras e Lagartos, então, é uma outra coisa, vem de outra... É uma outra coisa, exatamente. É uma peça que eu escrevi a pedido. Essa história é engraçada. Eu fazia em 2019, 2020, antes da pandemia, 2019, 2020, e até durante a pandemia, eu fiz uns encontros com a grande artista Camila Amado, né? Atriz, diretora, professora, filósofa, enfim. E aí era uma mistura de papos sobre teatro, papos sobre a vida, cada um falava muito sobre sua vida, era um ping-pong assim, muito intenso. Claro que eu, como bom ouvinte, adoro um caso, e a Camila tinha milhões de casos para contar. E aí, quando eu contava a minha história, ela dizia, põe isso no papel, transforma isso numa peça. Eu dizia, tá maluca, Camila, quem vai se interessar pela minha história? E aí um dia eu acordei e falei assim, cara, ela tá falando tanto, é uma pessoa que eu tenho que respeitar, que conhece muito mais do que eu sobre isso, e eu escrevi. E nasceu Cobras, Lagartos e Minhocas dessa provocação da Camila. Tanto que a peça eu dedico a ela. Né? Na estreia eu dediquei a ela, e sempre que eu posso eu falo dela como uma grande inspiração para isso. Então, assim, essa peça, ela é meio louco dizer isso, que em 1h10, 1h15, eu consigo botar casos desde a minha infância, com 7 anos de idade, até o término do meu casamento, com 51 anos de idade. Então, assim, respondendo você, eu acho que essa peça, ela ganhou o maior propósito meu como ator, eu acho que está dentro dessa peça. É onde eu consigo ter uma voz, ter a minha fala. Eu acho que o teatro é muito isso, né? Acho que a gente, quando escolhe um personagem, às vezes a gente é não obrigado, mas às vezes a gente quer fazer um personagem qualquer, por simpatia, mas eu acho que você dar voz a algo que está dentro de você, a algo que você gostaria de ter escrito, você gostaria de ter falado, né? Seja através de um personagem, ou seja, no meu caso, né? Através da minha escrita, eu acho que é o maior prazer de todos. Então, assim... É engraçado que você perguntou antes, né, se eu me sentia à vontade. Sim, eu me sinto muito à vontade. Sempre me senti muito à vontade no teatro. Aquela emoção de estar na coxia e tudo, aquilo ali dura... É muito mais uma ansiedade do que nervosismo. É meio louco falar isso. Eu não fico nervoso antes de entrar em cena. Não, eu fico muito feliz. Eu fico muito ansioso. Eu quero logo compartilhar aquilo ali com todo mundo. É diferente de televisão, é diferente de cinema, que é uma outra parada. Ali sim eu fico nervoso, ali. Porque no teatro tem uma plateia que está com você, que está ali para te ver. No cinema, na televisão, tem 40 técnicos esperando você não errar para irem para casa. Então, é uma outra parada. Essa é uma boa visão, né? Mas quando você está ali, você fala, meu Deus do céu, essas pessoas aqui dependem de mim, o diretor depende de mim, então ali você, no audiovisual, você não pode errar. Você pode improvisar, você pode mandar o teu melhor, você tem que mandar o teu melhor, mas é uma outra pegada. No teatro, não. É como se você desse a mão para 60, 70, 100 pessoas e dizer assim, vem comigo.
E isso, assim, não tem preço, não tem... Eu acho que eu nunca vou ser ator, porque eu morro de medo sempre de pensar em encarar a plateia. Você está encarando a plateia como, não é, seus amigos, né? Eu encararia a plateia como um monte de mas é ótimo críticos. Não, exatamente isso, assim, eu encaro como amigos mesmo. Você falou um termo que é assim, é como, claro, é uma arena, né? Estamos, quando é uma equipe, quando são vários atores, estão os leões ali dentro, tem os gladiadores e tem toda aquela plateia torcendo. Engraçado, o público, isso meu diretor ensinou, o César Augusto falou assim, olha, o público, ele quer ver tensão, ele quer ver o ator inseguro, ele quer ver o circo pegar fogo, é verdade. A plateia ela é meio cruel, mas essa crueldade alimenta a gente, então é muito bom, assim. Então, assim, eu acho que é muito divertido. Então eu me divirto, então assim, é o lugar realmente onde eu consegui colocar a voz. Contar uma coisa interessante, foram 12 sessões, por enquanto, dessa peça, e tomara que ela volte a cartaz ainda até o final do ano. E um sucesso de público e críticas, né? Eu, que sou um ator muito desconhecido, né? Apesar de ter feito umas participações em novela e tal, mas, enfim, ninguém me conhece muito. Então, assim, eu dei muita sorte. Não conhece o seu nome, mas conhece já a sua cara. A minha cara, sim. Então, assim, eu consegui colocar 500 pessoas dentro do CCBB e, assim, é um dos palcos ícones do Rio de Janeiro. Assim, foi realmente um presente. Importantíssimo. Importantíssimo. Centro Cultural Banco do Brasil, para quem está nos ouvindo. Né? É uma referência, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. Estar naquele palco... É um palco importante. Um daqueles palcos realmente é muito importante. E essa peça, ela fala muito sobre acolhimento. Né? Cobras, Lagartos e Minhocas, ela fala muito da minha vida, eu diria que 90% daquilo ali é verdade, 10% é o molho de quem escreve, né? Então faz parte disso. Então ela tem muito drama, ela é uma peça pesada, mas tem muito molho divertido. O César fez questão de colocar humor é aquilo que realmente que faz com que, né, que é o que leva, né, que as pessoas se sentem mais à vontade e tal. Mas assim... Você escreveu a peça para você eu escrevi, representar? Escrevi para mim. Durante esses 6 anos eu tive dúvidas se eu seria realmente o ator ou não, mas sempre que eu lia eu entendi, não, cara, sou eu que tenho que falar isso aqui, é legítimo, né? É autoral, né? Tinha algumas que, como eu falo de pessoas que passaram pela minha vida, desde a minha ex-mulher, meus filhos, a ex-namoradas, amigos, enfim, pessoas que passaram, professores e tudo, né? Então eu tinha um pudor. Eu não sabia o quanto isso ia bater nas pessoas, e acabou que a cada sessão eu recebia depois no camarim, na porta do teatro, pessoas que queriam falar comigo, às vezes compartilhar coisas semelhantes que tinham sofrido na vida, como bullying, abusos, situações limite, enfrentar a morte de parentes, né? Eu conto a morte do meu pai, enfim, falo casos tenebrosos que a gente passa na vida, e muito curioso, Álvaro e ouvintes, que uma coisa até rara, porque geralmente você vê muito assim, mulheres, né, no palco, grandes atrizes, todas elas são maravilhosas, eu tenho um prazer enorme ver mulher em cena, homens também, lógico, mas é muito difícil, assim, eu pelo menos não me recordo de peças autorais de homens falando sobre suas vidas. Tem o Otton Bastos agora em cartaz, que é maravilhoso, ele conta a história dele, mas como ator, né, diferente da minha história, que é mais uma história de vida, mas assim, muitos homens a partir dos 35 aos 60, aos 70 anos de idade, no final da peça vinham falar comigo, me abraçar, querer dividir uma história, querer pedir um conselho até, e quem sou eu para dar conselho para alguém? E a única coisa que eu conseguia dizer era uma frase da peça que eu dizia, olha, faz aquilo que manda seu coração e seja feliz. Mas era muito bonito, virou um propósito. É isso, essa peça ela virou um propósito, porque é uma peça sobre acolhimento. Né? Isso aqui eu tenho assim, como autor, né, como dramaturgo, o que é mais importante, né? Assim, é uma mensagem que você está transmitindo. Eu sinto que nessa peça, especialmente, você tem, né, várias mensagens, né, dentro dela, né? Mas assim, é a mensagem, é a força do personagem, é a relação com o público que você espera. Como é que esses ingredientes se compõem, né? Vão se misturando, né? Esse era a minha maior dúvida, né? E o César, quando a gente fez a primeira leitura, eu li para ele, tomei coragem, porque eu tinha que tomar coragem de ler para um diretor do tamanho dele, do peso dele, e ele falou o seguinte, olha, nosso maior desafio é afastar
o Álvaro disso? Porque seria muito fácil. A gente até pensou, ele até falou um dia, desculpa, assim, Álvaro, Alvin, né? Você pode fazer essa peça da seguinte maneira: você senta numa cadeira e fala tudo isso. Você pode fazer isso, não tem o menor problema. A peça está pronta, vai virar, e você pode até sair por aí, por empresas, pode sair por colégios, pode sair por onde você quiser, e dar o seu depoimento de vida, que é muito interessante, e é muito tocante, e tudo bem. Mas não seria teatro. Mas não seria teatro, exatamente, esse é o ponto, e como você falou no início, né, do nosso papo aqui, hoje o assunto é teatro. Então o meu maior desafio, isso está no programa da peça, tem um programa para você, que eu trouxe de presente, está ali, o meu maior desafio é como me afastar do autor, já que fui eu que escrevi aquilo ali, como me afastar da pessoa que viveu aquelas histórias e como me afastar de tudo isso para ser, não um personagem, mas ser eu ali no palco, né? Terceiro, né? Era um terceiro. Que, na verdade, está contando uma história. Então, isso que eu falo, a peça, ela é um pouquinho complicada, assim, às vezes até de explicar, porque ela é uma peça dentro da peça. A peça começa com um espectador, ele pode sair da plateia, ele pode sair da coxia, ele pode sair de onde ele quiser, dizendo assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava bem aí, ele aponta para a plateia e diz, eu estava bem aí, quando... E aí ele conta toda a peça. Só que quando ele vai contar a peça, ele vira personagem da peça e vai até o final. E as outras, você está falando de Cobras e Lagartos agora, Sim. Né? E as outras duas peças? As outras duas peças, então, uma chama-se Casal de Namorados de uma Tarde Bucólica. Já falei antes do nosso bate-papo, estava falando um pouquinho sobre minhas referências literárias, né? Eu sou, assim, aquele fã de carteirinha de Rubem Fonseca, Patrícia Highsmith. Eu gosto muito desses os romances policiais inteligentes, tá? Não, claro, eu também fui leitor de Agatha Christie e tudo, mas hoje em dia acho que são os romances mais psicológicos, assim, sim. os mais policiais, então isso são que me pegam muito. E todo policial tem, né, uma virada, tem um suspense, então eu gosto muito do suspense. Então às vezes é um pouco difícil falar dessas minhas três peças, porque todas elas têm um certo suspense. A outra peça, o Casal de Namorados em Tarde Bucólica, são dois homens em cena, um homem de 60 e poucos anos de idade, e um rapaz de 20 e poucos anos de idade, e eles têm ali, eles vivem juntos. Então a plateia não sabe, propositalmente, qual é a relação entre eles, é o quê? Eles são dois amigos, ele é um casal, será que eles se conhecem mesmo? Será que são duas histórias diferentes? E isso vai caminhando, até que é revelado isso no final. Não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler, não, mas, assim, mas é uma peça que fala sobre velhice, sobre envelhecer, sobre um certo etarismo. É uma peça que põe um holofote sobre isso, né? O que é envelhecer nos dias de hoje, né? E aí tem exatamente, propositalmente, né, esse contraponto entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. Então, o que é o envelhecer sob esses dois pontos de vista, né? Você está falando, né, dessa questão do tema do etarismo, né? E aí me traz a seguinte pergunta para você. O teatro... como é que fica essa dicotomia entre ser entretenimento e trazer questões sociais, né, discutir questões sociais? Como é que essas duas vertentes, né, se entrelaçam ou se resolvem, né? Então, das três peças que eu escrevi, duas eu acho que tem esse propósito bem claro, né? Falar sobre uma vida que poderia ter sido diferente, né? E que não se arrepende de nada, lógico, do que aconteceu, mas ela tem esse propósito de chamar atenção. Olha, dá para você viver da maneira que você da maneira que você escolheu, da melhor maneira possível, né? O mundo te empurra para milhões de lugares, né? A gente vive dentro de mundos com milhões de gavetinhas, você tem que se encaixar dentro de uma delas, mas quem sabe, né? É uma coisa muito que a gente fala na publicidade, né? Pensar fora da caixa. Então, às vezes, viver fora da caixa pode ser a melhor solução. A outra peça, sim, fala sobre etarismo. A terceira, não. Fala sobre histórias, assim, perversas, sobre pessoas de classe média e classe mais baixa do Rio de Janeiro, pessoas que vivem, assim, geralmente em bairros como Catete, Glória, Tijuca, bairros mais de classe média. São histórias, tá? Mas eu acho que o teatro ele é mais forte quando
no meu caso, né, na minha experiência, sei lá, eu fiz 12, 13, 14 peças e tudo. Eu gosto mais quando tem um propósito, quando eu acho que eu estou deixando algo assim. Não sei, a mensagem é a palavra, né? Assim, para a plateia. Eu acho que quando ele sai dali pensando em alguma coisa, riu, se divertiu, ou chorou e tudo, isso é bacana, mas quando sai dali, diz assim, cara, ele falou uma coisa ali que me pegou, que ele não tinha pensado ainda, ou, nossa, eu vivo com uma pessoa que passa por isso, nunca vi sob esse ponto de vista. Eu acho que o teatro tem um pouco essa função, que não deixa de ser uma função social, mas também muitas vezes pode ser política, né? Então, a terceira peça, né, que chama-se Era Cachorro Manco, eu estou te explicando, por orientação, a gente teve que mudar para Cão Sem Dono, o nome. Manco é uma palavra que hoje em dia não está muito bem vista. E é uma peça que põe também um holofote em cima dessas pessoas mais marginalizadas, pessoas que acordam com angústias, ou que acordam sem saber o que vão fazer da vida, enfim, são esses seres, né, os seres que habitam essas grandes cidades. São 25, sei lá, 30 personagens, tem desde um assessorista de um elevador, né, de um prédio da cidade em que vai virar um elevador automático e ele vai perder o emprego, até um casal onde um pastor está casado com uma mulher trans e vai comprar um apartamento na Vila Atlântica, e enfim, tem personagem muito louco, né? Tem um casal. E uma coisa muito engraçada, tudo que eu escrevo é inspirado em fatos verídicos. Então, assim, o Cão Sem Dono, ele é feito, são 10 cenas a partir de 10 contos que eu escrevi, e é muito louco isso. As pessoas quando leem os contos, falam assim, duvido que você tenha vivido isso. Não, mas tudo que eu escrevo, ou eu li a respeito, ou notícia de jornal, coisa assim. Sim, ou eu vi aquilo ali, ou eu vivi aquilo ali. Então, por exemplo, tem um conto que é fortíssimo, isso não é um spoiler, porque logo de cara é decretado isso. Uma vez eu li no jornal que um casal idoso fez um pacto e se pularam de uma janela de um apartamento do 10º andar na Santa Clara, Copacabana, no Rio de Janeiro. Então tem um conto que virou uma cena da peça, que fala sobre as 12 horas que antecedem a esse pacto sinistro, né? Que é até o nome de um livro da Patrícia Highsmith, que virou filme do Hitchcock, mórbido, louco, que duas pessoas dizerem, olha, chegamos ao final da nossa vida, a vida realmente não serve mais para nada, né? Vamos acabar com isso. Só que no meu caso tem uma reviravolta também que eu não posso contar, vocês têm que esperar a peça em cartaz. É engraçado, há muitos e muitos anos atrás, eu vi o grande Rubens Correia, ele, ator, né? E o Rubens, ele estava encenando o Gogol, que era o Diário de um Louco, na peça de Diário de um Louco, que nessa peça, a estrutura da peça é um funcionário público russo lá que vai ficando louco. Ele enlouquece em cena, né? O cara vai né? Você está contando a história, né, do casal esse drama, né, das 12 últimas horas, esse personagem lá do Rubens Coelho fica louco. Eu tive assim, a chance na época, por amizades e tal, de visitar, de dar um alô para o Rubens depois do espetáculo, e ele estava louco, ele estava completamente transtornado, né? Transtornado, com os olhos, não era aquilo que a gente estava vendo em cena, não tinha passado, né? E ele comentou com a gente assim, gente, eu só volto mais ou menos a uma certa normalidade lá pelas 6 horas da manhã e tal, assim, que eu fico nesse estado aqui, é horrível. Ele fazia essa peça, acho que na época era 5 vezes por semana, sei lá quantas sessões, né? Então pergunto a você, como é que você se sai do personagem no final da sessão do teatro? Como é que é isso? Nesse Casal de Namorados, Uma Tarde Bucólica, como eu falei, ele veio de um conto e eu adaptei primeiro virou uma cena e depois virou a peça. A cena eu já encenei nesse mesmo teatro aqui. Foi até uma coisa muito engraçada. Eu me dei de presente de aniversário uma peça, então eu montei 3 cenas. E ali já era um pouco estranho, porque meu pai morreu em 2013, e essa peça eu encenei em 2023, então 10 anos depois. Não era homenagem a ele, não, mas
tem a questão do etarismo, tem a questão do Alzheimer também passando por ali. Meu pai já estava com alguns sintomas e tudo. E era uma cena atrás da outra. Eu tinha uma certa dificuldade às vezes, e é um sketch, né? Então quando acabava, e o final dessa cena é um final pesado, a cena ela é engraçada, mas o final é pesado. E eu, quando acabava, eu ficava sozinho em cena. É engraçado que eu tô aqui na plateia, quase que me vendo nesse palco, porque eu encenei aqui. E eu lembro que eu tinha que fazer uma modificação das cadeiras, e descia um telão e passava uns vídeos que eu gravava quando eu era adolescente no meu quarto, com uma câmera daquelas camicórdias de como é que é? VHS, né? Uhum. E eu lembro que nesse dia eu fiquei assim, meio atordoado, porque eu falei assim... Uma coisa é você ensaiar, né? Outra coisa é você fazer isso na frente de 60 pessoas, né? Então ali me bateu estranho o negócio. Tanto que eu esqueci de arrumar uma das cadeiras, depois tive que resolver sozinho isso depois em cena. E aí depois pensando no dia seguinte, claro, veio uma adrenalina e tudo, e das 3 cenas. E olha que a peça terminava com a cena que era pura comédia. Pastelão, engraçadíssimo e tal. Um conto da Dorothy Parker. Você Estava Ótimo, era o nome do conto. Mas assim, a primeira é a que ficou mais na cabeça. E é engraçado, as pessoas vinham falar comigo. Eu falei assim, cara, foi muito curioso ver você fazendo essas 3 cenas, mas a primeira, ela tinha uma coisa ali é porque tinha verdade, né? Eu acho que, então quando tem verdade, eu imagino que o Rubens Correia, em algum momento da vida dele, ele devia se ver um pouco como aquele funcionário, um pouco naquela angústia. Você não consegue cortar isso de uma hora para outra. E no Cobras, Lagartos e Minhocas, então, aí era mais difícil ainda, né? Então a peça terminava, toda a sessão eu segurava um choro, que era uma coisa engraçada também, porque eu chorava muito nos ensaios. Muito. E o César dizia o seguinte: ô cacete, ou você chora ou você não chora, não vai ficar aqui nesse meio termo. Eu falei, porra, César, não é fácil. Ele falou assim, eu sei que não é fácil, mas tanto que não é fácil que a gente tá aqui para resolver isso, né? Se vai chorar, chora. Agora, não fica essa coisa no meio do caminho, né? Porque ou você carrega a plateia ou você deixa a plateia quieta. E aí, todo final de peça, eu saía pela coxia, e a última frase que eu falava era uma frase que dava um gatilho muito forte. Mas você vai acostumando, né? Então eu não podia ir muito longe, porque logo eu era um único ator, então logo em seguida eu tinha que voltar para agradecer. Então eu falava, corria, dava 5 passos, dava uma choradinha e voltava com outra cara já para agradecer. Mas fica, tanto que eu ia pro camarim e eu dizia, meu Deus do céu, que loucura isso, né? Eu contei essas histórias todas, né? E você vê a plateia no final, né? As pessoas se emocionavam, né? Se emocionam e tudo. Fica, então dá uma coisa assim meio... Eu acho que qualquer personagem. Uhum. Mesmo, por exemplo, eu me considero uma pessoa boa, pessoa de bom coração, um pouco ingênua e tudo. Eu acho que se eu fizesse, sabe, uma coisa maquiavélica, um vilão e tudo, eu acho que mesmo assim, que tem, todo mundo é um pouco. Se você não é na realidade, você é na fantasia, né? Então, imagina, eu sou aquele cara que eu pego uma bicicleta elétrica para ir pro mercado, eu vou xingando Deus e o mundo no caminho. Ô, seu filho da mãe, você não sabe que não pode avançar o sinal, sai daqui da calçada. Então, a gente vai, uma cidade como essa, como o Rio de Janeiro, angustia a gente, né? Catapulta a gente para ser uma pessoa ruim, mas a gente resiste sendo uma pessoa boa. Mas enfim, sim, a gente carrega isso, não tem como. Acho que o Rubens Correia depois ele fez Artaud também, parece que aí ele enlouquecia mais ainda, né? Então, assim, é difícil, eu imagino, né? Então, e o ator tem a soberba, né? O ator tem a vaidade. Então, assim, acho que ele até gosta disso, de viver o personagem, estou nele ainda, ou será que não estou? Então, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu não sou muito cara de ficar no camarim muito tempo, não. Eu sou tão ansioso que eu chego no teatro, me visto e já quero entrar em cena. Não sou aquele que fica 3 horas esperando chegar. Não. Se preparando? Não gosto. Eu lembro que várias peças que eu fazia aqui, a gente, né, sempre, né, faz a roda, deseja sorte para todo mundo, merda para todo mundo e tal. E às vezes ele levava 10 minutos para abrir a porta, para o público entrar, para o público começar. Aquilo ali já estava, meu, ansiedade máxima. Eu já estava lá louco para falar. É compartilhar, meu negócio é compartilhar mesmo. Agora, sobre a questão, assim, falar um pouquinho de criatividade, né? Você, durante muitos anos, né, tem trabalhado, ainda tem um pezinho ainda no mercado publicitário, às vezes, né?
ainda dá seus pitacos lá. Como é que essa criatividade aplicada, né, do mundo enfim, da comunicação publicitária e tal, e essa criatividade mais solta, né, com menos paredes, né, com menos barreiras, etc. O que você trouxe, né, de todos esses anos né, que você tem de criação, né, apesar de você não ser um criativo, né, estrito sensu, mas assim, está dentro de um processo criativo permanente, né? Sim. O que você trouxe de lá para essas facetas teatrais? Muito curioso isso, cara. E eu já pensei nisso uma vez. Cara, é ótimo você perguntar isso, porque eu estudei a vida inteira, praticamente, num colégio religioso, onde a disciplina era uma coisa assim, sabe, muito cobrada. E eu sou um cara disciplinado, dentro do possível, e obediente. Então, assim, eu gosto de regras, né? Então eu prefiro lidar com as regras do que não ter regra nenhuma. E a publicidade, foi muito curioso isso, porque eu não sei se escolhi, não escolhi, porque no fundo eu queria ser redator. acabei sendo atendimento. Mas o atendimento, por incrível que pareça, ele é um dos mais disciplinados, porque ele é aquele que organiza tudo, né, dentro, mais ou menos tudo, né, dentro da agência, claro, com toda a equipe junto, né, para poder levar o melhor trabalho para o cliente. E ainda mais curioso, então assim, eu tive essa formação de disciplina. Eu escolhi uma profissão onde a minha função era ser disciplinado, era ser organizado, era ser, né, rígido ali com as normas. E para piorar a situação, eu durante 15 anos atendi um cliente. O mesmo cliente. Muito bom. O mesmo cliente. O mesmo cliente. Não só esse cliente, mas atendi. Não, atendi vários, mas atendi principalmente esse cliente durante 15 anos, que era um cliente enlouquecido com regras e processos. Quando eu entrei, né, nós trabalhamos juntos na FCB, quando eu entrei na FCB, na época ainda era Giovanni, já era Giovanni FCB, até 2006 ainda tinha uma certa liberdade, a gente criava as coisas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aprovava aqui no Brasil. Para esse cliente. Para esse cliente específico, tá? Depois de 2006, a coisa globalizou de uma maneira que aí vieram 500 metodologias, 500... E aí a gente tive que aprender, né, para sobreviver, então fiquei mais 5 anos ainda dentro desse rigor. E era realmente uma coisa muito engessada, né? E os gringos gostavam de mim, é uma conta multinacional, os gringos gostavam de mim porque eu obedeci o que eles pediam, claro, do jeitinho brasileiro, mas fazia isso. Na escrita aconteceu a mesma coisa, olha que coisa louca. Eu consigo escrever, então eu consigo botar aquilo no papel, tudo aquilo que vem à cabeça. Eu nunca fiz curso, né, nunca estudei. Fiz, né, como é que chama? Oficina de texto, né? Acho que na faculdade tem isso, né? Matéria, redação 1, redação 2, alguma coisa assim. Mas uma coisa muito rápida, 1 ano no máximo, né? Mas hoje em dia eu uso mal ou bem um método, que é colocar tudo no papel e depois eu vou, né, como todo mundo, né? Mas vou limpando e vou tendo um certo rigor nisso aqui. Então, assim, o rigor da vida e o rigor da disciplina na publicidade, eles me ajudam muito na escrita. Eu sei que a cada vez que eu leio, eu vou eliminando aquilo que realmente que o cliente, no caso, hoje em dia, o público não precisa ouvir, ou não gostaria de ouvir, ou não é para ouvir mesmo. Então, assim, eu acho que isso, a minha carreira e a minha formação me deram. Então, assim, eu consigo explodir na criatividade, mas depois eu consigo transformar ela. Tanto que o Cobras, Lagartos e Minhocas, a primeira versão, tinha 42 páginas. Hoje em dia é um monólogo com 18. Então, e 1h10. Imagina, a primeira vez que eu li, eu fiquei sem voz, quase 3 horas lendo. Eu falei, gente, foi o menor sentido isso, né? E aí você vai entendendo, mesmo, né, em poucas técnicas, vamos dizer assim, técnicas didáticas mesmo, nunca estudei isso, mas a disciplina me deu isso. E a disciplina do estudo também, né? Então, assim, eu sou, isso me considero, um muito bom aluno de teatro nesse sentido. Eu adoro ensaiar. Eu adoro seguir as técnicas que me explicam, porque como eu não tenho uma formação
acadêmica. Não, de teatro. Não, assim, acadêmica, assim, tá bom. De teatro, falando. Hoje em dia você pode fazer tem curso superior de teatro. Exatamente. Você faz um Martins Pena, você faz um Rio, você faz Macau, você faz, nem lembro mais que outra, e eu não fiz isso. Então eu sou aquele chato no sentido de que você põe um diretor na minha frente, se ele é bom, eu sugo tudo que ele tem. Aí eu sou o cara que chega no ensaio, primeiro a chegar e sou o último a sair. Fora do teu trabalho autoral, o que você lembra assim de marcante, né, como ator de outros, né, enfim, nas outras peças que você fez, ou no cinema, né, nessas curtas que você falou? O que você lembra assim de marcante, assim, o que te ajudou, né, que acumulou, né? Sim. Acumulou algum saber, né, alguma experiência a mais nesse aprendizado que você está descrevendo? Para o teatro, engraçado, a própria publicidade me ajudou, porque eu, como atendimento, eu tinha que fazer apresentações, então eu me vi várias vezes na frente de presidentes de empresas multinacionais, pelo menos 3 que eu lembro aqui, e eu estava ali, e eu gostava disso. Contar os roteiros, encenar. Teve um cliente meu que tinha milhões de metodologias para a gente chegar até um certo conceito, e ali, engraçado, eu criei um personagem. O produto era um produto de consumo, era um biscoito, era um clube social, enfim. E aí tinha toda a estratégia para chegar no consumidor típico e tal, e eu encarnei um personagem e contei como é que era o dia a dia daquele personagem. E a diretora de marketing na época se apaixonou, queria que eu contasse isso para o presidente da empresa, que era um americano, enorme, o cara parecia um mariner. Eu ensaiei, botamos em inglês o texto, eu ensaiei aquilo ali enlouquecidamente. E acabou que no dia ele não foi, enfim, só fiz para a plateia, que era o pessoal do marketing lá mesmo, de novo, mas foi maravilhoso. Olha, tem uma coisa que foi muito marcante. A primeira participação que eu fiz em novela na Globo foi muito louco, porque eu estava em casa um dia, já tinha feito o cadastro na Globo, sei lá, uns 3, 4 meses, toco o telefone, acho que era domingo à noite, se não me engano, e era uma diretora de elenco da Globo dizendo que tinha uma participação para eu fazer com nada mais nada menos que a atriz principal da novela, que era a Giovanna Antonelli. E eu falei, caraca, e era uma cena ótima, uma cena de 1 minuto e meio, para quem sabe, né, primeira participação com 1 minuto e meio e fala, era um diálogo, era um bate-bola, eu e ela. E aí o que eles fazem? O que geralmente a televisão faz? Ela te manda o roteiro, ponto. Não tem muita indicação do que você tem que fazer ali. E aí eu li aquilo ali, né, como estudioso que eu sou, eu falei, gente, eu posso fazer esse personagem de pelo menos 4 maneiras diferentes. Como é aquela história da Camila que falou, que você está acabando de lembrar aqui agora. O que é o teatro? Você falou, tem um roteiro? Porque a Camila dizia, não, eu não dou aula de teatro. Mas não, como não, Camila? Eu estou aqui para fazer aula de teatro. Não. Teatro é muito simples. Você decora o texto, respira no ponto e não esbarra no cenário. O resto, meu amigo, é besteira. A gente ri. Então na Globo era só o roteiro. Era só o papel. Era só o papel. Aí eu falei, gente, e a cena era muito... O que era a cena? Era um senhor, isso tem 4 anos, era um senhor que tinha sofrido um golpe pelo celular, pelo WhatsApp. E a novela era Travessia, a Giovanna Antonelli fazia a delegada, que era um personagem super famoso, já tinha feito esse personagem, acho que em outra novela, antes, e eu estava ali para, né, fazer o meu BO com a delegada, né? E eu podia fazer aquele personagem... BO, boletim de ocorrência, para quem não boletim sabe. De ocorrência, na delegacia, com a delegada. E aí eu poderia fazer aquilo de uma maneira tímida, de uma maneira ingênua, de uma maneira raivosa, de uma maneira sem noção, eu poderia fazer 500 maneiras. Como que eu ia fazer aquilo ali? E todo mundo sabe que conta, né? A lenda e realmente é verdade. E é assim. Gente, a Globo grava 30 cenas num dia, dentro de um estúdio. A minha era apenas uma daquelas cenas. Aí eu falei, gente, eu tava com todas as possibilidades na cabeça, né? Bom, vou fazer... E aí entramos no estúdio. Graças a Deus ela entrou na minha frente, ela me cumprimentou, ela nem sabia que eu seria o senhorzinho lá do golpe do WhatsApp. Quando nós sentamos no cenário da delegacia, a mesa dela, ela sentou, super simpática, muito simpática, e eu sentei ali com um texto, eram umas 8 falas na cabeça, assim, umas 8 frases todas decoradas já, e nervoso, não posso esquecer. Ela virou e falou o seguinte,
vamos ensaiar? Olha, foi a melhor coisa do mundo. Porque aí ela fez o que ela quis, eu fiz o que eu quis, eu já estava, por acaso, com o microfone, o diretor já tinha escutado o ensaio e ele virou e falou assim, Giovana e Álvaro, tá perfeito, é isso. Então assim, eu acho que eu entrei com o pé certo na Globo, e daí vieram outras participações, graças a Deus, lógico, já participei de novela, fiz 10 capítulos de uma novela, foi o melhor presente também, essa foi a maior experiência, mas esse pontapé foi muito bom. E recentemente, acho que há 2 meses, eu fiz uma participação também num filme, que acho que vai ser um super filme, chama-se Macunaíma 21, então não é uma refilmagem, é uma nova versão do filme Macunaíma, da década de 80. Mas baseado no livro do... Baseado no livro, exatamente. Com uma nova versão. E eu participo da famosa cena que tem a feijoada lá. Na cena original passada no Parque Lage, e come carne humana e tudo. E agora foi um pouquinho diferente. E eu tava lá, Letícia Spiller, e ao lado dela, e tinha um outro ator francês. Enfim, uma super produção, um cenário gigantesco. Foram 2 dias de gravação. Realmente uma experiência. E eu todo fantasiado, porque eu sou um passarinho, uma coisa muito louca. Tem que esperar para ver o filme. Mas vai ser lançado, se eu não me engano, acho que só em final do ano que vem, ou talvez em Cannes, de 2027. Então aí tem um tempo pela frente. O timing do cinema, né? Das grandes produções. É assim, e eles esperam realmente para serem lançados juntos com os festivais, então tem isso também. E aí, projetos para o futuro? O que está na mira aí? Bom, a Cobras, Lagartos e Minhocas tem que voltar. Tem que voltar, tomara que volte esse ano ainda, exatamente. Você vai poder ver, né? Estamos lutando para isso. E eu meio que acabei de decidir, eu tenho uma não vou dizer que seja uma 4ª peça, mas eu escrevi um sketch longo, bem longo. Então ele deve ter mais ou menos meia hora, e eu pretendo encenar ele nesse buraquinho aí. Eu meio que decidi isso ontem até, você está sabendo disso em primeira mão aqui. Foi a primeira mão mesmo. Olha, furo aqui, furo. Radio. Porque assim, na verdade, esse sketch ele vai fazer parte de um cabaré no ano que vem. Mas eu quero esquentar ele já, então eu devo fazer isso. Quem sabe até me dou de aniversário, né? Monto esse sketch, que é um personagem um pouco parecido comigo, né? Só que uma versão, vamos dizer assim, uma versão dark, uma versão meio fracassada, que seria um ator, uma pessoa mais velha, que resolve ser ator, né, na terceira idade, não muito diferente do que eu faço, só que dá tudo errado na carreira dele. Então são... comédia? É uma comédia, não nem dramática, é uma comédia rasgada, mas ele fala dos dramas que ele passa sendo um ator da terceira idade, tendo que se virar nos 30 em Rio de Janeiro, 2025. Mas é o seguinte, tem essa frase, né, muita gente cita, né, a vida é um teatro. O que você acha dessa frase? Ela é verdadeira, a partir do momento que, no meu caso então, no caso de uma parte dos atores, né, que a gente vive realmente algo em cena, não é muito diferente. Nossas relações pessoais, assim, eu acho que o que muda é que você não faz tantos personagens. Acho que é um personagem seu... Não, eu estou perguntando, você está sempre representando, não? Não, sempre representando, não. Mas você pode representar. Agora eu te peguei. Sim, mas você pode representar. Eu acho que é até saudável representar eventualmente. Eu acho que a gente... As máscaras. A vida é tão louca hoje em dia, né? Assim, essa questão... Por exemplo, você quer maior representação do que o que a gente vê diariamente? Né? Tem gente que vê 24 horas por dia as redes sociais. Né? A gente ali, com certeza, a gente está vendo milhões de personagens. As pessoas não existem. Não necessariamente fake, mas representações, né? Sim, exatamente. Falou, papéis, né? Máscaras. Exatamente, máscaras. Máscaras sendo colocadas. Sim, assim, nesse sentido, sim, de máscaras verdadeiras e máscaras, lógico, né? Montadas, falsas, propositalmente e tal. Mas acho que sim, a gente se engana, né? Todo dia, ou com pessoas que têm esse propósito mesmo de enganar os outros, ou então pessoas que às vezes no dia a dia mostram máscaras diferentes. Não acho errado, eu acho que a máscara te protege. Acho que a máscara ela pode te proteger, ela pode às vezes até, né, te deixar num lugar mais seguro. Não necessariamente, quando a gente fala de máscara, muitas vezes a gente pensa nas máscaras ruins, né? Não, tem a máscara do palhaço, tem a máscara
do rei, tem a máscara enfim, tem milhões de máscaras, né? Da mãe, tem a máscara do filho, tem 500 máscaras, não necessariamente a máscara, né, do marginal, a máscara do enganador, a máscara, não, tem milhões de máscaras, a gente vai usando elas aos pouquinhos, assim, né? Eu acho que nossa vida contemporânea faz com que a gente realmente tenha que ter à mão, de vez em quando, essas máscaras para viver e para sobreviver também, né? É isso aí. E, Alvinho, assim, o corpo? Quem está falando assim, como é que tem gente que fala, o corpo fala, né? Tem essa frase também. Como é que é a sua preparação corporal? Como é que você tem trabalhado isso? Eu sempre gostei, eu sempre cuidei do meu corpo. Gostar mesmo, eu não gosto muito não, eu sou meio preguiçoso. Então assim, fiz academia, aquelas coisas, mas assim, eu me encontrei muito na natação, então foi algo que eu fiz durante muito tempo, sempre que eu podia, né? Nunca consegui nadar anos seguidos, mas gosto da água. E a água é bom porque enquanto você está nadando, você está pensando, né? Eu já trabalhei, já montei apresentação de publicidade enquanto nadava às 7 horas da manhã na piscina, já fiz isso. Tal. Mas para o teatro especificamente, a preparação corporal para o personagem, como é que é isso? Sim, então, o que acontece? Para essa peça, né, o Cobras e Lagartos e Minhocas, teve uma preparadora, Milena Codesso, uma super atriz, bailarina e preparadora corporal. E foi tão louco isso, né? Porque a gente acha que sabe tudo, né? E pelo fato de estar, né, com o corpo mais ou menos em forma, então você acha que consegue tudo? Não. E o teatro, às vezes, exige, de você não só você tem que estar disponível, seu corpo tem que estar disponível, como você, às vezes, você tem que alcançar um objetivo físico. Por exemplo, nessa peça, eu dou cambalhota. Nessa peça, eu rolo no chão, eu simulo uma briga. Então, eu fico em eu jogo futebol na peça, eu que não jogo futebol, eu jogo futebol, eu pego uma bola, eu faço gol, entendeu? Eu driblo, né, personagens imaginários. Eu acabo eu emagreci 2 quilos no final da temporada. E eu não sabia por quê, gente, mas eu tô comendo bem, por quê? Porque eu realmente... Então, e a Milena me ensinou coisas assim fundamentais. Eu descobri uma coisa muito louca. E é muito louco isso, porque o meu filho é igualzinho. A gente anda errado. Assim, eu andava, claro, a gente anda assim, né? Não sei se dá pra pegar com a câmera. Eu descobri que muitas vezes eu ando assim. Ah, é? Pois é difícil. É mais difícil ainda, mais difícil, né? Como se fosse um boneco pra frente e pra trás. Eu já reparei que meu filho às vezes faz isso também, né? Uma coisa do corpo, né? Então eu falei assim, Álvaro, primeiro vamos aprender a andar. Então eu ficava nesse palco andando que nem um louco, tendo que pensar, né? Pé direito com o braço esquerdo, pé esquerdo com o braço direito. A coisa mais banal, a primeira coisa que a gente faz na vida, né? Acho que a gente começa a falar, depois começa a andar. E aí eu descobri que eu não fazia isso como deveria, né? Mas muito, né? O diretor dizia que... de você... assim, eu me sentia mais alongado, eu me sentia mais, meus braços, né, parecia que, ainda mais no monólogo, né, você tem que literalmente ocupar o espaço inteiro, né, então fazia isso e tal. E aí juntou a isso, né, 2 atividades que eu gosto muito de fazer, uma eu tive que parar recentemente, mas pretendo voltar, que é a acrobacia aérea, que é uma loucura que eu inventei exatamente. Então eu me descobri na lira, pra quem não sabe, é o lira, circo, né? É o Além circo. disso, é o circo. Exatamente, tem o curso de palhaço, fiz palhaçaria também, fiz 1 ano de palhaçaria, mas assim, então a acrobacia aérea te dá um preparo físico maravilhoso. Não só de alongamento, como de força, né? Então eu me descobri uma pessoa forte aos 60 anos de idade. E faço, e é sempre muito engraçado. Todo lugar que eu frequento, geralmente eu sou o único homem, geralmente sou na atividade física, eu sou o único homem. Então na acrobacia eu era o único homem e o mais velho. Então era eu e bando de meninas lindas, maravilhosas, de 22, 23, 24, 25 anos de idade. E eu fazia as coisas que elas faziam, não tudo, lógico. Eu não tenho a total flexibilidade, mas a força eu tenho. Então a acrobacia me ajudou muito, e hoje em dia eu faço uma coisa mais funcional e tudo, mas isso é balela, quem diz que não precisa, precisa sim. O palco te exige um esforço físico, um desenhar de movimentos que a gente não tem isso no nosso dia a dia. E tem que aprender, precisa aprender. Alvinho, chegando aqui no final da nossa jornada hoje,
Eu agradeço tanto a você por esse papo maravilhoso. Eu queria ficar aqui me divertindo um pouquinho mais, mas nós temos que, como eu falei ainda há pouco, né, de dar uma encerrada. Obrigadíssimo a você, né, por essa participação, por essa conversa maravilhosa. Obrigadíssimo também a sede CIA dos, como é que é? Sede CIA dos Atores. Sede CIA dos Atores. Sede da CIA dos Atores. Sede da CIA dos Atores, pela generosidade, né, de ter permitido a gente estar aqui conversando, gravando. E é isso. Alguma última mensagem, teatral ou não? Não, fica com a palavra, vou deixar o encerramento com você. É muito pessoal, eu vou repetir o que eu falei no início, eu fiquei muito surpreso, muito grato, sim. Foi assim, um prazer enorme receber a tua ligação, o teu convite. E foi uma delícia falar aqui, né, com você. Tivemos uma vida, né, de profissional de 11 anos, 10 anos, sei lá, juntos, e só tenho a agradecer. Assim, acho que qualquer espaço que é dado para a arte, qualquer espaço que é dado para o ator falar um pouquinho sobre isso, não tem jeito, a arte salva mesmo, a arte é que não é só a arte que mobiliza o mundo, mas ela também mobiliza o mundo, ajuda a deixá-lo mais leve, a questionar mais as coisas, né, fazer a gente abrir mais nossa cabeça, nossos ouvidos, nossos olhos para tudo isso. A arte ajuda muito isso, então qualquer espaço para arte é muito bem-vindo. Queria mandar um beijo para todos os brasileiros de Austin, os brasileiros que não estão em Austin, os americanos que eventualmente venham também a assistir ou ouvir o programa, e é de coração. Eu estou muito grato mesmo, um beijo grande, muito obrigado. Isso aí, valeu, Alvinho, um grande abraço. Um grande abraço para todos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo encontro marcado aqui pela Caju Radio. Grande abraço.